Esses dias o Espírito de Deus esteja operando na sua vida, edificando o seu coração, enriquecendo o seu ministério, para que você seja um obreiro aprovado, um cooperador nessa obra, nessa visão que o Senhor nos tem desafiado nesta geração. Não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por um propósito divino, fomos chamados para gerar filhos para Deus, e o nosso encargo é de, depois de gerar esses filhos, edificá-los, não é? Cooperar com o Espírito Santo para levá-los, conduzi-los à maturidade no Senhor. E é por isso que você tem sido aqui nesses dias enriquecido em toda a palavra, em todo o conhecimento do Senhor. Não é para que você possa saber, né, e sentir-se muito sabido, mas a ideia é que você possa saber e possa passar. Você é apenas um canal, você não é um reservatório. Você sabe, há uma diferença entre ser um canal e um reservatório. O canal é aquele por onde passa o fluir de Deus. Você, como canal, você apenas recebe do Senhor e já transmite. Agora, o reservatório é aquele onde o fluir chega e para. Ele termina ali. E você virou, então, um reservatório. Então, isso não é o propósito de Deus. Você tem que ser um canal de Deus, um instrumento de Deus de edificação. Amém? Você tem feito isso? Tem procurado edificar pessoas, tem procurado discipular, tem procurado repassar aquilo que nós temos ensinado aqui. Temos dito para você que a palavra só se torna sua no dia em que você fala, ok? Enquanto você ouve, essa palavra ainda é daquele que falou. Você está ouvindo e está recebendo, mas quando você fala, você vai traduzir na sua experiência, vai traduzir no seu nível de revelação e vai se tornar sua. E é algo precioso você falar, porque quando você fala, marca o seu coração. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo, né, que o aprendizado maior é de quem fala e não tanto de quem ouve. Se você apenas ouve, você vai absorver aí talvez 15%, 20%, mas se você fala, a sua absorção é muito maior, talvez aí 60%, 70% você vai absorver daquilo que você está falando. Portanto, eu quero estimular você, fale, ensine na sua célula, e se você não tem célula para ensinar, né, eu sei que algumas das nossas salas de aula, das igrejas que estão envolvidas nesse projeto telepresencial, não trabalham em célula. Então, às vezes nós usamos o exemplo de célula que não queremos constranger ninguém a fazer como achamos que deveria ser feito, ok? Apenas falamos da nossa vivência. Então, se você está numa célula, lidera uma célula, compartilhe na célula. Se não tem a célula, compartilhe nos seus estudos de escola dominical, compartilhe na sua casa, compartilhe com o seu cônjuge, com o seu discípulo, se você está num discipulado, ok? Mas o importante é compartilhe. Se você compartilhar, a palavra vai ser marcada na sua vida. Amém? Vamos então orar. Fique de pé onde você está. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos instrua, né, nos dando revelação da sua palavra. Pai, nós queremos orar nessa hora por cada uma dessas turmas, por cada um desses alunos, ó Deus, que estão nessa hora diante da câmera, diante da televisão, assistindo essas aulas, sendo influenciados pela palavra. Ó Deus, quero colocar cada um diante de Ti. Move nos seus corações, move nas suas vidas, move na sua história. Haja corações, ó Deus, incendiados, haja corações aquecidos pela Tua palavra. Ó Deus, pedimos, dá a cada um deles ouvidos para ouvir. Tira, Senhor, todo tipo de distorção, ó Deus, ao ouvir a palavra. E quanto a nós, Senhor, dá-nos palavras espirituais que também traduzam as realidades do Espírito, para que sejamos instrumentos do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então pega aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Nós dissemos para você que iríamos estudar certas porções da palavra de Deus usando de uma estratégia. Então, em vez de estudarmos versículo por versículo da vida de Abraão, por exemplo, nós procuramos mostrar a vida dele a partir do altar e a partir dos testes que ele passou, que são características marcantes ali. Com relação a Isaac, nós falamos sobre a vida de altar, tenda e poço. Lembra disso? E com relação a Jacó, o que é mais marcante na vida dele são as suas experiências com Deus. E foram 3 as experiências principais que ele teve com Deus. Nós já vimos nas 2 últimas aulas a experiência dele em Betel e em Peniel. Agora vamos voltar no capítulo 35 e ver a terceira experiência que ele teve. Diz assim a palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo 35, vamos ler do verso 1 em diante. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão.
Você observa que a primeira experiência de Jacó foi em Betel, ok? E agora, na terceira experiência, Deus manda que ele volte a Betel, ok? Mas aqui já não vai ser mais Betel, vai ser El Betel, como vamos ver aqui agora mesmo. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar ao Deus, e edificou ali um altar ao lugar, chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então, daí nós dizemos, então, que na primeira experiência foi Betel, mas agora aqui, nesse terceiro momento, é El Betel. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama de Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Ok. Deus elevou-se, né? Isso é uma cena impressionante. De fato, Jacó aqui teve uma visão mesmo de Deus. Vamos avançar então. Então, aqui na época de Gênesis, capítulo 15, Jacó talvez já tinha em torno aí de 100 anos de idade. Ok? 100 anos de idade. Então, já aconteceram muitas coisas que ocorreram na vida de Jacó, os diversos tratamentos de Deus na vida dele, muita coisa aconteceu. Mas aqui nesse capítulo, nessa experiência, acontece algo que não havia acontecido anteriormente. Ou seja, uma limpeza geral na vida de Jacó e da sua família. Então, Jacó sofreu muitas coisas, foi tratado por Deus, foi enganado pelo seu sogro, não é? Mas nesse momento aqui, ele faz uma limpeza. Isso aqui em El Betel, ok? Lá em Betel, ele tinha tido uma experiência de, vamos dizer assim, semelhante talvez à nossa conversão, não é? Foi a primeira experiência dele. Lá em Peniel foi uma experiência mais radical, porque em Peniel foi uma experiência de transformação, ok? Agora, aqui em El Betel, nós chegamos a um ponto de fato crucial na vida de Jacó, ok? É um momento onde ele percebe que é o fim mesmo do seu ego, da vida natural, daquela vida independente de Deus. Então, nós estamos falando aqui, portanto, de experiências, momentos que são cruciais, momentos que são de mudança radical na vida de Jacó e que também apontam para a nossa própria vida. Agora, quando nós falamos disso, precisamos entender o seguinte: na vida cristã, tem dois princípios importantes. A trajetória da vida cristã implica em você, eventualmente, entrar por uma porta e também percorrer um caminho. Então você tem dois princípios aqui envolvidos. Você tem a porta e o caminho. O que significa porta e caminho? Porta significa uma experiência que você tem com Deus, que é um momento, que é radical e que vai envolver uma mudança imediata. Então, tenta imaginar que nós estamos aqui tem uma porta. Então eu estou do lado de cá dessa porta. Do lado de cá dessa porta, a minha vida tem certas características, eu tenho certos comportamentos, ou seja, de lá de cá dessa porta, a minha vida é um tipo de vida. Mas no momento em que eu passar dessa porta,
eu vou mudar completamente de vida. Então eu vou abandonar aqueles hábitos, aqueles costumes, eu vou estar entrando em uma outra esfera na minha própria existência. Essa é uma experiência de porta. Existe isso na vida cristã? Claro que sim. Existem experiências que são de momentos, são únicas e são radicais, que implicam em mudanças abruptas e no momento. Não é fruto de nenhum processo, no momento. Então, há muitas experiências assim. Você, por exemplo, pode ter uma experiência, a primeira e mais importante, a experiência de conversão. Eu sei que alguns se convertem aos poucos, mas há outros que têm uma experiência de conversão radical. Eles estavam até aqui eles faziam de um jeito. Na hora que eles entenderam a vontade de Deus e passaram pela conversão, passaram pela experiência de porta, eles mudaram completamente, mudaram seus alvos, seu projeto de vida, seus costumes, seus hábitos, em função de uma experiência. O enchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, também é uma experiência de porta. Ele muda completamente a sua vida depois daquela experiência. Há outras experiências que são marcos também na nossa vida, que mudam, e mudam radicalmente. São experiências onde nós, eventualmente, quase morremos. Teve experiências assim, em que você quase passou pela morte, você quase morreu. Essa experiência, normalmente, nos muda radicalmente. Depois dela, nós passamos a enxergar a vida com outros olhos, ok? Então, na vida cristã, todos nós, precisamos de ter essas experiências, que eu chamo experiência de porta, ok? Então, entrar por uma porta significa passar por uma experiência. A passagem pela porta significa uma mudança abrupta. Então, depois daquela experiência, nós entramos numa nova posição. Então, entrar pela porta significa que somos mudados de maneira abrupta e também de maneira radical. Essas são experiências de porta. Eu sei que muitos irmãos, às vezes, têm dificuldades em acreditar em mudanças radicais, mas elas são bíblicas e elas acontecem. E aconteceram com homens de Deus no passado, acontecem com pessoas hoje e também pode acontecer com você. São experiências que mudam a pessoa completamente e muito rapidamente. São experiências de porta. Todos nós precisamos de ter experiências de porta. Agora, não podemos ficar só nela. O outro lado da moeda é que também precisamos de uma experiência de mudança. Mas uma experiência que vai ser um caminho de mudança. Ok? Um caminho de mudança. Então você tem porta e caminho. Por que eu estou falando de porta e caminho? Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, que apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, ao reino de Deus. Então Jesus disse que tem duas coisas que nós temos que trilhar para avançar na trajetória da vida cristã. Você tem uma porta estreita e tem um caminho estreito. As experiências de porta são essas experiências radicais que você tem com Deus. Mas as experiências de caminho nos fala de processos, ok? Então, essa é aquela mudança que acontece gradualmente, à medida em que nós caminhamos, à medida em que nós avançamos, ok? Então, a experiência de mudança pelo caminho é mudar gradualmente. É um processo onde nós somos inseridos, ok? No qual o Espírito nos muda dia a dia. Somos mudados gradualmente. Então, um grande exemplo disso foi o povo de Israel. O povo de Israel, eles tiveram uma experiência de porta e uma experiência de processo. Então, quando o povo passou pelo Mar Vermelho, foi uma experiência de porta. Foi ou não foi? Sim, porque eles estavam aqui no Egito. Aqui no Egito estavam debaixo da opressão de Faraó. Aqui no Egito eles tinham uma história, uma vida, um ambiente, um estilo de vida, porque eram escravos. Mas aí eles passaram pelo Mar Vermelho. Ao passar pelo Mar Vermelho, do outro lado não havia mais Faraó, não era mais Egito, não tinha as comidas do Egito, eles não eram mais escravos. Quer dizer, a vida mudou completamente. Foi uma experiência de porta, uma experiência de Mar Vermelho. Mas depois de passar pelo Mar Vermelho, a Bíblia fala que eles ficaram ainda 40 anos andando pelo deserto. Essa caminhada no deserto é experiência de caminho, experiência de processo. Todos nós precisamos das duas coisas. Um outro lugar para você perceber isso é justamente quando eles chegam para atravessar o Rio Jordão. O que é o Rio Jordão? O Rio Jordão é uma experiência de porta. Eles chegaram diante do rio. Tem um rio. Do lado de cá está o deserto. Do lado de lá está a terra prometida. Do lado do deserto eles não plantam, não colhem, eles não celebram. Do lado de cá do deserto a vida é seca e árida. Do outro lado
do rio, já não é mais deserto. Aí já é uma mudança abrupta, já é Canaã, a terra que mana leite e mel. É um lugar onde não vão viver mais de maneira nômade, vão edificar casas, cidades, não é verdade? Vão plantar, vão colher e vão celebrar diante de Deus. Então você tem aqui uma mudança radical. Eles têm um estilo de vida, vida no deserto. Mas agora eles têm que entrar no outro estágio da vida espiritual. Eles têm que passar pelo rio. O Rio Jordão, portanto, é uma experiência de porta. Mas depois que eles passam pela experiência de porta no Rio Jordão, eles teriam ainda um processo a trilhar, um caminho. Qual seria o caminho? A conquista da terra. Então, uma coisa é passar pelo rio, outra coisa é a conquista da terra. A conquista da terra nunca vai ser uma experiência de porta, ok? Mas aquela experiência inicial, ela é que te propicia ter o processo. Você não vai ter processos de crescimento sem ter experiências que determinam o início desse processo. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Estou procurando usar bastante ilustrações para você compreender. Mas o mais importante é que você aplique isso na sua experiência, na sua vida. E você entenda que esses dois princípios caminham juntos. Ok? Você não tem que colocar um em oposição ao outro. Eu já ouvi pregadores criticando pessoas que querem mudar radicalmente, abruptamente. Não deveriam, porque é bíblico. Mas também já vi outros criticando aqueles que mudam num processo, gradualmente. Também não deveriam criticar, porque é bíblico. Ambas as coisas são bíblicas. E os dois deveriam acontecer nas nossas vidas, na sua vida. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, isso é extremamente importante. A nossa vida, na verdade, ela é constituída de experiências de porta constantemente. Não é verdade? Então, quando você, por exemplo, passa no vestibular, é uma porta. Você muda o seu estilo, muda o seu tempo, muda a sua rotina, não é verdade? Muda até o estágio de vida. Quando você se casa, então você antes tinha uma vida e num dia sua vida é mudada. Ninguém se torna casado aos poucos, ou pelo menos não deveria ser assim. Ou seja, ele está solteiro num dia e no outro dia está casado. A mudança é abrupta. O casamento é uma experiência de porta. Ter um filho é uma experiência de porta. Eu sei que você tem 9 meses para acostumar com a ideia, mas na verdade ninguém se acostuma. Só acostuma na hora que o menino nasce. E aí, num dia você vive de um jeito, no outro dia, quando o menino nasce, já é de outro jeito totalmente diferente. É outra pressão, é outra realidade, é outro hábito, outra rotina, quer dizer, tudo muda. A nossa vida, ela tem muitas experiências assim, muitos momentos assim. Mas, grande parte, a maior parte dela vai ser um caminho, vai ser um processo. Mas não ignore nenhum dos dois, ok? A primeira vez que Deus apareceu para Jacó foi em Betel. Lembra que eu falei para você o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Lá em Betel, ele teve um sonho, ele viu uma escada ligando a terra ao céu e anjos de Deus subindo e descendo sobre ela. Foi uma experiência fundamental, mas não foi uma experiência que mudou Jacó completamente. Nós sabemos que ele continuou ainda sendo enganador e pensando com esse estilo de mentalidade. Ok? Mas aqui agora há uma experiência muito forte. Depois de Betel veio Peniel. Lembra de Peniel? Peniel é a segunda experiência que ele teve, que significa ver a Deus face a face. Então Peniel é isso, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi mudada. Foi lá em Peniel que o seu nome foi mudado. Interessante isso. Você pode dizer, pastor, mudança de vida acontece por porta ou processo? Porta ou caminho? Então mudança de vida é os dois. Para mudar de vida tem que ter porta. Qual foi a porta de Jacó? Antes ele era Jacó, passou a ser Israel. Houve um dia que ele lutou com Deus e a sua coxa foi deslocada, ele foi quebrantado. É a experiência de porta. Então houve uma mudança ali. Mas a partir daquele dia vai ter um caminho também para ser trilhado, que vai ser o processo. Ok? E é interessante então que no capítulo 35, Deus chama Jacó de volta para Betel. E dá para ele 3 ordens. Primeira ordem que Deus dá para Jacó: suba a Betel. Lembra, eu falei para você? Betel significa casa de Deus. Lembra disso? A Bíblia começa com a criação, mas termina com a habitação. Você vai ver isso lá em Apocalipse. Em Gênesis, nós temos a criação de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, você vai ver lá que ao redor do Éden tinha um rio que corria e se dividia em braços. Cada braço daqueles ali tinha minerais ao derredor. Num tinha ouro, no outro tinha outra pedra. O que acontece? Lá em Gênesis você tem a criação e tem os materiais.
Mas lá em Apocalipse, você tem a edificação da habitação de Deus com aqueles materiais. Você volta a ter o rio de novo, só que lá chama-se Rio da Vida, e só que em vez de ter agora o material bruto, você tem a edificação de Deus. Ou seja, Deus trabalhou. Entende o que eu estou dizendo? Então, uma coisa é a criação, outra coisa é a edificação. Deus hoje está edificando casa na terra. A conclusão da Bíblia é a habitação eterna de Deus. Esse ponto aqui é muito importante. A habitação eterna de Deus, que é a igreja. Por que podemos ver isso na experiência de Jacó? Porque Betel significa casa de Deus. Muito bem, quem é a casa de Deus hoje? A igreja é a habitação de Deus. Ok? A igreja é a habitação de Deus. Por isso, se você for considerar cada experiência de Jacó como sendo um processo de crescimento espiritual, você vai concluir comigo que o ápice da maturidade de Jacó é justamente a casa de Deus, Betel. Ou seja, a maturidade está relacionada com a forma como somos edificados como igreja, ok? Nossa maturidade está relacionada com a forma como somos edificados como igreja. Então, estar vinculado e edificado é subir a Betel. Alguns irmãos frequentam cultos, mas não são edificados como igreja. Pastor, o que significa ser edificado como igreja? Significa que você está inserido na vida da igreja para edificar irmãos e para ser edificado, para discipular e para ser discipulado. Você não é mais um tijolo solto, uma pedra solta. Você está vinculado, você não vive de maneira individualista nem independente. Entende o que eu estou dizendo? Você aprendeu a aceitar os irmãos na sua vida como voz de Deus, como instrumento de Deus para falar, para instruir, para exortar, também para consolar e alegrar e tudo mais. Quer dizer, você aprendeu a vida no corpo, a vida na comunhão. E você agora tem encargo por aquilo que está no coração de Deus, que é gerar filhos e ter a sua casa na terra. Então, isso é o ápice da maturidade. Quanto mais imaturo, mais individualista, mais independente, mais isolada é a pessoa. Isso nos fala de imaturidade. Quanto mais a pessoa é incapaz de viver em comunhão e comunidade, mais infantil ela é, em termos espirituais, obviamente. Ok? Como é que sabemos que alguém está crescendo? Quando ele aprende a conviver em amor, a tolerar deficiências uns dos outros, a suportar o irmão mais fraco. Isso fala de maturidade. Essa é a experiência lá em Betel. Segunda coisa que Deus falou para Jacó: você vai descer a Betel e vai habitar ali. Então diz, desce a Betel e habita ali. Então, essa coisa de habitar, bom, você está entendendo que Betel é casa de Deus. Aí essa coisa de habitar na cabeça de algumas pessoas fica parecendo que é morar no prédio, né? Por quê? Porque tem pessoas que pensam que casa de Deus é prédio. Nós já falamos isso aqui, mas nunca é demais repetir, porque é um problema da nossa geração. Nós vivemos uma época em que o termo igreja foi completamente degenerado. Hoje em dia as pessoas pensam que igreja é o prédio. E edificar igreja é edificar prédio. E quando estão fazendo prédios, acham que estão fazendo obra de Deus. Não é verdade? Esse entendimento equivocado, ele atrapalha muito a sua compreensão da palavra de Deus. Então entenda, a igreja somos nós. A igreja é edifício espiritual. Ela existe independente de prédios. Ok? Então, quando a Bíblia fala de habitar na casa do Senhor, obviamente não está falando de um prédio, tá bom? Mas está falando da vida da igreja. Mas no Salmo 27,4, Davi diz algo tremendo. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, habitar ali todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar no seu templo é justamente entender o significado do lugar da habitação de Deus. Davi tinha um anseio, ele queria estar diante de Deus. Agora nós entendemos que estar diante de Deus implica em habitar na sua casa. Habitar na casa significa que a sua vida está ali. A sua vida está relacionada, está ligada, está vinculada ao povo de Deus, aos irmãos, à vida em comum, à vida em comunidade. Sei que para algumas pessoas isso ainda é algo assim tão teórico,
Não é? Ah, pastor, parece que é algo tão teórico, eu imaginei que deveria ser algo mais simples. Mas não é. Quem tem encargo pelo Senhor vai ter encargo pelo seu coração, que é a igreja. Terceira coisa, Deus falou para Jacó, faz um altar ao Deus que te apareceu. Muito bem, o que significa isso? Então a experiência em El Betel é uma experiência de consagração e também de morte do ego. Essa é uma expressão importante também para nós. É uma experiência de renúncia do ego, de renúncia do autogoverno, não é? Renúncia da independência. O ego tem todas essas características. Tá bom? Então, aqui Jacó agora vai edificar um altar a Deus. Lá em Betel, qual que era a preocupação de Jacó? Você lembra disso? Jacó fez um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Isso não parece algo muito parecido com os nossos cultos, eventualmente? Com os cultos evangélicos? Basicamente, o que as pessoas fazem é isso. Elas ficam a vida inteira lá na primeira experiência de Betel, tentando fazer barganha com Deus. Entendeu? Mas só que Deus não fez barganha nenhuma com Jacó. Até porque Jacó, ele não entendia isso, mas ele não foi escolhido porque ele era melhor. Jacó nem era para ser escolhido. Primeiro, o escolhido era o primeiro. Ele não era o primeiro. Ok? Segundo, pelo bom senso, pela lógica, quem deveria ser escolhido era o melhor filho, o mais bonzinho. Não é? Mas Jacó não era o mais bonzinho. Jacó era Jacó, enganador. Então, Deus não escolheu baseado em nenhuma virtude que Jacó tivesse. Deus escolheu unicamente baseado na sua graça. É a graça de Deus que importa. Mas Jacó, lá em Betel, queria fazer negócio com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. O que Deus ganha com alguma coisa que nós vamos dar para Ele? Deus não tem nada a ganhar e não há nada que possamos fazer para Deus que Ele já não tenha. Aliás, não tem nada que possamos dar a Ele que dele mesmo não tenhamos recebido. Se é que você me entende o raciocínio. Entende? Então, se é essa a realidade, se é essa a condição, se é essa a posição, lá em Betel, Jacó estava no estágio, vamos dizer assim, infantil da vida cristã. Era infantil, porque a preocupação dele era com a bênção e não com o abençoador. Mas agora aqui não é mais. Você não vê mais Jacó fazendo nenhum negócio com Deus. Mas a preocupação agora era com o próprio Deus. Então agora o que me interessa é o próprio Senhor. Entende? Isso é o alvo do Espírito Santo em nós hoje. Deus quer nos levar ao ponto onde nós o amemos acima das bênçãos que Ele pode nos dar. Sei que alguns nunca passam desse estágio e a vida inteira estão só olhando para a mão do seu Senhor, não é? Mas o alvo de Deus é que você em algum momento chegue a olhar para Ele, que o seu desejo seja Ele. Outro dia eu estava observando algo interessante. Eu estou aprendendo a adestrar meu cachorro, comprei um cachorro recentemente, e estou aprendendo na internet como adestrar. E eu estava lá pegando uma aula de adestramento, e eu percebi algo tão interessante, o adestrador ensinando. Então ele estava lá ensinando uma brincadeira com o cachorro, onde você dá algo para ele, um brinquedo, ele fica ali puxando, né? Ele morde, fica puxando, e você fica ali brincando com ele. Aí o adestrador falou, olha, tem dois tipos de cachorro. Tem um cachorro que você brinca com ele, e você pega e deixa ele levar o brinquedo. Quando ele pega o brinquedo, ele sai correndo com o brinquedo, porque o que ele queria era o brinquedo. Mas tem um outro tipo de cachorro, ele dizia, em que você está brincando com ele, e se você der o brinquedo para ele, ele vai jogar o brinquedo fora e vai voltar para você. Porque o que ele quer é estar com você, e não o brinquedo propriamente. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, nós também tem dois tipos, né, de ovelhas, vamos usar uma expressão mais aceitável, palatável. Tem aquela que está interessada só no brinquedo, e se você der o brinquedo para ela, ela vai embora com o brinquedo feliz. Mas tem aquela que, se você der o brinquedo para ela, bom, ela vai pegar o brinquedo, mas ela vai largar o brinquedo e vai voltar para você. Porque quem ela quer realmente é você. Veja, se isso é verdade, até em relação a cachorrinhos, quanto mais em relação a nós, né? Agora, infelizmente, muitos de nós não avançamos no processo. E ficamos a vida inteira ali, talvez, lá na primeira experiência em Betel. Qual foi a resposta de Jacó? Diante dessas três ordens que Deus deu para ele, o que Deus falou para ele? Subir a Betel, habitar ali e fazer um altar ao Deus que apareceu. Qual a resposta que Jacó dá? Primeiro,
A Bíblia fala que Jacó lançou fora os deuses estranhos. O verso 2 diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Primeira coisa que Jacó fez, lançou fora os deuses estranhos. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou idólatra, eu não adoro outros deuses, eu não tenho que lançar fora imagens, nem ídolos. Por quê? Eu não tenho essa prática. Sim, é verdade, provavelmente você nunca se curvou diante de um ídolo nenhum, mas existem outros ídolos mais sutis, que eventualmente querem tomar a nossa atenção, e diante dele às vezes nos curvamos. Que ídolos seriam esses? Poderia classificar isso como tudo que concorre com Deus. Tudo aquilo que concorre com Deus na nossa vida é um ídolo. Então, se a sua atenção, de alguma maneira, é dividida entre Deus e mais alguma coisa, significa que aquela coisa está ocupando uma posição de igualdade com Deus. Tornou-se um ídolo, desde que você considere de igual importância. Ok? É óbvio que nós vamos dar atenção para muitas coisas, mas Deus tem que estar numa posição de primazia. O Senhor, a sua vontade e o seu propósito, para nós, são inquestionáveis. Compreende isso? Mas se em algum momento há algo ou alguém, né, que nós atribuímos importância tão grande que ele chega a concorrer com Deus, isso se tornou um ídolo. Isso se torna um ídolo. Ok? E esses ídolos têm que ser despojados, têm que ser lançados fora. E eventualmente o Senhor vai expor isso a você. Talvez seus olhos hoje não sejam capazes de perceber. Talvez você não consiga visualizar isso. Mas o Senhor vai abrir os seus olhos. E vai expor. Na verdade, essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo expõe, mostra essas coisas. Ok? Às vezes pode ser o seu trabalho, às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser o próprio casamento ou filhos. São coisas que são colocadas na frente, acima de qualquer outra coisa. Tá certo? Isso é um ídolo. Jacó teve que lançar fora. Ok? Uma outra maneira de você entender ídolo, ídolo também, bom, lembra, primeira coisa, ídolo qualquer coisa que concorre com Deus. Mas, além disso, podemos dizer também que ídolo é qualquer coisa que substitui a Deus. Ou seja, nós passamos a ter prazer nele em lugar de Deus, ou ter mais prazer nele do que no Senhor, ok? Essa é uma maneira de você entender. Concorre com Deus, substitui a Deus de alguma maneira. Nós sempre estamos procurando depender de alguma coisa em vez de depender de Deus. Se preferimos confiar em coisas do que confiar em Deus. Mas aqueles que querem crescer na vida espiritual, em algum momento, vão ter que tirar essas muletas para depender exclusivamente do Senhor. Aí, a segunda coisa que aconteceu foi purificar-se. Olha o que diz no verso 2 ainda. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Purificai-vos. Purificai-vos. Bom, essa purificação aqui, evidentemente, está associada com aquela purificação mais profunda, que não necessariamente está associada com o pecado. Lá em 2 Coríntios 7, verso 1, Paulo diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ok? Há certas coisas que são pecaminosas. Há outras coisas que não são pecaminosas, mas que são peso, nos impedem de caminhar desimpedidamente para o Senhor. Há outras coisas que são mancha. Elas não são sujeira para serem limpadas, mas elas são manchas, nódoas, que ficaram na nossa vida. Isso também tem que ser purificado, tem que ser tirado, porque Efésios 5 diz que o Senhor quer uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Mancha e mácula. Né? Mancha e mácula nos fala de nódoa, de coisas que grudaram no nosso caráter, na nossa vida. E a terceira coisa que o Senhor falou para Jacó é para mudar as vestes. Tá aí no final do versículo 2. Mude também as vestes. Na Bíblia, roupa tem significado espiritual. Você sabe, a Bíblia fala muito a respeito de roupa. Tanto que o primeiro pecado, o homem percebeu que estava
nu. E a partir de então, vestir-se tornou-se uma necessidade vital para o homem. E mesmo depois da redenção em Cristo, nós não voltamos a andar nus mais. Interessante isso, né? Você hoje está comendo da árvore da vida, você recebeu do fluir do Espírito, mas nem por isso você voltou a ser Adão de novo. Você voltou a andar nu novamente. Ou seja, você não pode voltar mais àquela posição que Adão tinha, é um lugar que não tem mais retorno. Ok? E o que significa roupa? Naquele momento em que, quando nós queremos saber o significado de alguma coisa, vou adiantando para você. Isso é um princípio da hermenêutica. Quando nós queremos saber o significado de algo, temos que procurar a primeira menção daquilo na palavra de Deus. Uma vez que nós temos a primeira menção, precisamos de entender em que contexto aquilo foi feito. Então, a primeira menção de roupa na Bíblia está lá em Gênesis 3. A Bíblia fala que Deus, primeiro Adão, viu que estava nu e tentou fazer roupas com folhas de figueira. Mas aquela roupa secou, não cumpriu o propósito. Ok? Depois, Deus mesmo fez roupas para Adão e Eva de pelos, provavelmente de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que significam vestes na Bíblia? Vestes nos falam de maneira de viver. As roupas nos falam das nossas obras. Pastor, como é que é isso? Sim, lá em Apocalipse 19, diz o seguinte, que o vestido, né, o linho finíssimo, vamos ler isso lá em Apocalipse, talvez alguém não conheça esse versículo, ele é um versículo tão importante. Apocalipse diz assim, não é esse versículo, onde é que está? Bom, onde é que está aqui? Aqui. Apocalipse 19, verso 8. Diz assim, Apocalipse 19, 8. Porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí o texto explica, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Uau, isso é poderoso, hein? Então, o linho são os atos de justiça. Isso significa, então, que a nossa roupa fala do nosso tipo de vida, nossa maneira de viver, ok? Então, lá em Efésios 4, 22 até o 24, Paulo usa isso, essa expressão, despojai, né? Revesti-vos do novo homem, despojai o velho e revesti-vos do novo. Ou seja, a nossa nova vida é vista como uma nova roupa. Então, o que Deus pediu algo para Jacó e ele responde com mudança de vestes. Lançou fora aqueles ídolos, purificou-se e mudou as vestes. Em outras palavras, lançou fora toda idolatria, tudo aquilo que concorre com Deus, substitui a Deus. Segundo, purificou-se toda a impureza. E terceiro, mudou de vida. Mudou de vida. Então você vê aqui uma resposta apropriada ao Senhor. Olha o que diz lá em Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do entendimento, e vos revistais. Revestir-se aqui está ligado com vestir-se, do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso que acontece. Então, despir-se do velho homem é abandonar aquela maneira antiga de viver. E se revestir do novo homem é você agora viver na maneira do novo homem dentro da igreja. Ok? Muito bem. Uma vez que aconteceu isso aqui, qual foi o resultado do que aconteceu? Houve um resultado disso aqui. Qual foi o resultado? O primeiro resultado foi que Deus subjugou os seus inimigos. E olha o que diz. Volta lá para o capítulo 35, verso 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, o resultado aqui é que o terror de Deus vem sobre os nossos inimigos. Então, presta atenção, há um poder muito grande quando você lança fora ídolos, quando você se purifica, quando você edifica um altar, quando você muda as suas vestes espirituais, muda de vida. Qual o resultado? É que o diabo e os seus demônios são aterrorizados. Aterrorizados. Então, há um sentido em que não precisamos muito ficar preocupados em lutar contra o diabo e seus demônios. Precisamos apenas de aterrorizá-los com o quê? Santidade e pureza.
onde há santidade e pureza, não há alimento para demônio, não há obra para o diabo. Muitos de nós ficamos em função de lutar contra o diabo, como se a nossa vida cristã consistisse nessa luta contra o diabo. Não é, evidentemente existe essa batalha espiritual, mas a nossa parte da batalha é permanecer na posição, permanecer em fé e, acima de tudo, não darmos alimentos para demônios, porque demônios se alimentam da carne e demônios se alimentam do pecado. E no verso 10, nós vemos também que Jacó mudou de nome. Novamente, Deus reafirma. Olha o que diz no verso 10. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Lembra que eu falei para você? Mudança de nome na Bíblia simboliza mudança de vida. Porque o nome fala da nossa identidade. Se Deus está mudando a sua identidade, Ele está mudando a sua vida. Então aqui você tem uma confirmação da experiência de Peniel. Lá em Peniel, então presta atenção que eu vou voltar para você nesse princípio que eu falei no começo da aula. A vida cristã, ela consiste em experiências de porta e experiências de caminho. As portas nos falam de mudanças radicais, abruptas, experiências com Deus. E as experiências de caminho nos falam de processo. Muito bem. Lá em Peniel, Jacó teve uma experiência de porta. Ok? Naquele momento ele lutou com Deus, ele foi desconjuntado na sua coxa, foi quebrantado na sua força natural, e Deus ali lhe mudou o nome. Deus falou, você vai se chamar Israel, porque lutou com Deus e venceu. Ainda que, na verdade, a vitória de Jacó foi perder para Deus. Porque você lembra, Jacó, na verdade, ficou lá no chão, desmontado. Mas Deus disse que ele havia ganhado. Então, quando nos rendemos, nós vencemos. Nossa vitória é a rendição. Mas aquela foi uma experiência de porta. Aí, depois disso, veio a experiência de caminho, de processo. No final desse processo, Deus vem para confirmar e dizer, teu nome é Israel. Veja, Deus já havia dito isso. Posicionalmente já é assim, você já é um novo homem a partir de hoje. Mas depois de um certo tempo caminhando, né, no processo de Deus, aí Deus vem agora para confirmar novamente. Tá certo? Nós precisamos de ter essas confirmações de Deus. Então precisamos de Peniel, mas precisamos também de El-Betel. E, finalizando nossa aula de hoje, nós sabemos que Jacó representa aquela parte da nossa experiência ligada à transformação. Falei para você que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é por acaso. Primeiro, porque sendo Deus um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele tem que ser representado também por três pessoas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão aponta para o Pai. Abraão é entender que Deus é o originador, Ele é o Pai, Ele é a fonte, Ele é o que chama, ok? Ele é que dá a visão, Ele é que dá o propósito. A experiência de Isaac é a experiência do filho, a experiência de receber a herança. Não é de lutar por coisa alguma, mas graciosamente receber das mãos do Pai. E a experiência de Jacó aponta para o Espírito Santo. E a experiência de Jacó nos fala da transformação, que é a obra do Espírito Santo em nós hoje, é nos mudar para nos tornarmos parecidos com Cristo. Ok? E aqui nós vemos no final que Jacó é um exemplo de alguém que foi tratado por Deus e foi transformado. E podemos ver isso quando ele fica sabendo mais tarde que Jacó ainda estava vivo, José ainda estava vivo. Você lembra? Os irmãos venderam José e tal, vamos ver isso na próxima aula. E Jacó, quando fica sabendo que José ainda está vivo, qual foi a reação dele? Ele não recriminou os filhos, ele não condenou, ele não exortou, ele não falou nada, ainda que, obviamente, foi uma coisa terrível que eles fizeram. Venderam José como escravo, mentiram para o pai, mas ainda assim, Jacó não falou nada. É como se Jacó dissesse o seguinte, não há nada mais a ser dito, vocês já entenderam a história, já viram a experiência, vocês já viram o que Deus queria fazer. Talvez também compreendendo que, como José compreendeu, que Deus havia planejado tudo aquilo para salvar até toda a família. Deus havia planejado toda aquela situação para preservar a vida. Segunda coisa que você vê a maturidade de Jacó é que depois que José foi levantado, né, ali naquela posição de honra como governante do Egito, Jacó não demonstrou nenhuma empolgação. Isso mostra um ego que foi tratado. Talvez em outros momentos, né, a reação de Jacó
teria sido outra, talvez até aproveitar melhor aquela circunstância. Terceira coisa é que Jacó não pediu nada para Faraó. Não pediu nada para José. Entendeu? Você vê no começo da história de Jacó, Jacó suplantava, Jacó enganava, passava por cima para ter aquilo que ele queria. Mas agora Jacó não exige, Jacó não pede nada. Ou seja, ele não está mais preocupado consigo. O seu eu não é mais o centro. Mas eu penso que um aspecto fundamental da maturidade de Jacó pode ser visto no momento em que ele vai abençoar os filhos de José. Já falei isso para você, mas é importante sempre estar relembrando. Então, você deve se lembrar. Quando Jacó veio abençoar, e a bênção cabia, bênção profética, cabia a ele tinha a bênção agora da primogenitura, ele era o sacerdote. Então, seus filhos vieram para trazer, para serem abençoados, e José recebeu bênção dobrada. Então, a herança de José foi dobrada. Você já viu lá nas 12 tribos de Israel, não aparece o nome de José. Já observou isso? Entre as 12 tribos não havia José. Por quê? Porque os dois filhos de José, chamados Efraim e Manassés, foi quem receberam herança no lugar de José. Por isso, José teve herança dobrada. Ok? Então, nesse aspecto, José teve a primogenitura. Ainda que não foi a bênção completa, porque Jesus veio de Judá, que era o quarto filho. Mas isso fica um assunto para uma outra aula. Mas quando José vem trazer os seus dois filhos, Efraim e Manassés, Jacó inverte a mão na hora de abençoar. Ele coloca a mão direita sobre o mais novo, que era Efraim, e a mão esquerda sobre Manassés. Aí José, ele tenta corrigir o pai, ele diz, pai, não é assim, está errado, esse aqui que é o mais velho. E você vê a atitude de José, de Jacó, ele diz, você está pensando que eu sou como Isaac, meu pai, que andava baseado no cheiro da roupa, passava a mão para saber se era peludo? Quer dizer, eu não ando baseado nos sentidos naturais, mas eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a percepção no Espírito. Se eu estou dizendo agora que a bênção vai ser sobre Efraim, não é porque Efraim vai conseguir me enganar de alguma forma, mas é porque eu sei a palavra de Deus. Então você vê, é uma mudança completa. Você vê atitude totalmente diferente de Isaac. Isaac liberou a bênção baseada exclusivamente na sua percepção natural. Ele cheirou a roupa, passou a mão no pelo, quer dizer, ouviu a voz. Ele estava preocupado só com os sentidos. Jacó não precisava de confiar neles mais, porque tinha uma percepção mais profunda, um outro nível de intimidade com Deus. Então a história de Jacó é uma história tremenda. Eu recomendo que você medite nela, avalie bastante, porque ela fala a história de todos nós. Esse é o padrão de todos nós. E é o desejo de Deus que cheguemos a essa maturidade também na nossa vida. Amém? Na próxima aula nós vamos encerrar o nosso estudo. A vida de José é muito extensa, ocupa uma parte muito grande aqui do livro de Gênesis. Nós não temos, obviamente, condição de fazer um estudo minucioso, mas você vai ler em casa, se você não leu ainda, e a gente vai aqui compartilhar toda essa história na próxima aula, encerrando o nosso estudo de Gênesis e já preparando para o início de Êxodo, que eu tenho certeza vai ser uma bênção nas nossas vidas. Amém? Então, até a nossa próxima aula. Deus abençoe você.